Olá, você que está acompanhando a programação da TV Alba, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso OAB na TV. Tema importantíssimo, a gente está vendo aí, né, a Bahia fervendo com o carnaval sendo retomado, o Brasil também. E uma temática muito importante é a preservação dos direitos das mulheres, né? O assédio sexual nesse período é uma coisa constante. Quais são os cuidados que as mulheres devem ter, como identificar, o que fazer? A gente vai falar sobre essa temática hoje, importantíssima, quero a sua participação, tá? Também através das nossas redes sociais, @TV Alba, também OAB Bahia, estamos no YouTube, ou seja, muitos canais de comunicação com você, telespectador. E quem vai bater esse papo comigo? Vamos apresentar ela, que está estreando aqui no nosso OAB na TV, é a Joana. Joana é membro desta comissão importante da OAB Bahia, né, que cuida das mulheres. Joana, primeiro, seja bem-vinda aqui ao nosso OAB na TV. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui representando a CMA. Exatamente. Falando de um tema tão importante, né? Como você disse. Exato. A gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores sobre essa temática, da gente dar destaque, né, a essa questão, principalmente em um período festivo, período carnavalesco. Quais são as situações mais comuns, né, que chegam até vocês, advogados e advogadas? Então, é muito comum, quando a gente pensa em carnaval, como você disse, é um espaço festivo, é um momento de alegria, de festa, de diversão. Mas a gente sempre observa que é também um ambiente onde a gente tem um aumento no número, né, de violência contra a mulher. Então, a CMA, né, sendo um espaço, né, que dialoga diretamente em relação à proteção dos direitos da mulher, ela traz também essa preocupação de reforçar, né, o entendimento de que esse espaço tem que ser festivo e alegre para todos. O carnaval ele não pode ser um ambiente de hostilidade, de agressão, de violência para as mulheres. Então, é importante essa atuação realmente da comissão nesse sentido. Exatamente, gente. CMA, que ela está falando aqui, é Comissão da Mulher Advogada, que já é íntimo da gente. A gente quer também que fique íntimo, principalmente para as mulheres, né? Que saibam seus direitos, que saibam como procurar a justiça, que saibam o que é não e quando não é não e pronto. E quando esse homem extrapola, né? Principalmente aí nas ruas. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, gente. Joana Rodrigues, ela é membro da Comissão da Mulher Advogada, sobre algumas questões importantes, né? Que a gente precisa dar visibilidade nesse período. Primeiro é uma campanha que vocês estão falando justamente de prevenção e enfrentamento ao assédio durante essa, que é a maior festa popular do mundo. Como é que é essa campanha e de que forma vocês estão divulgando agora durante aí o período carnavalesco? Joia. A CMA, como eu disse, todo carnaval ela tem essa presença muito forte, né, no ambiente da festa para falar sobre essa temática que para a gente é uma temática muito cara. Esse ano, a CMA ela traz essa campanha de prevenção, né, e para informar sobre o assédio no carnaval. Essa campanha ela é protagonizada por um homem, porque ela tem como objetivo, de um modo geral, assim, principal, dialogar com os homens, né? E assim explicitar de uma maneira assim fácil, de uma maneira leve, quais são as condutas, de que maneira que a conduta do homem, né, ela passa a ser entendida como uma violência contra a mulher, né, de quais são os limites, né, que ele deve ter como parâmetro na curtição desse carnaval. Então é importante a gente falar para os homens para que fique claro, né, esse limite do consentimento, né, as condutas, quando é efetivamente algo possível, quando passa do limite, extrapola o consentimento e passa a ser entendido como um assédio, né, ou um crime sexual. Bora aproveitar então, Joana, e exemplificar e trazer para o pessoal que está em casa, né, as mulheres principalmente e os homens, né, que encabeçam aí essa campanha, que é com quem a gente precisa também dialogar, né, de forma mais clara. Qual a diferença, né, do assédio sexual e do assédio moral? Como ele se dá nesse período de carnaval, ali na rua? Porque as pessoas banalizam, né? O que é paquera, do que é assédio. Exatamente. Então, bora exemplificar para ficar claro. Exatamente. Pensando assim numa lógica do assédio moral e do assédio sexual, primeiramente, né? O assédio moral, ele é um evento que visa constranger, é um comportamento
que provocam um constrangimento de natureza psicológica. Né? Porém, o assédio moral ele é entendido como algo que acontece, é um fenômeno que acontece dentro do ambiente de trabalho, dentro do espaço laboral. Né? E aí, com isso, há uma ofensa à dignidade da pessoa, ofensa à sua integridade psíquica, à sua honra. Então, essas condutas são condutas que geralmente ocorrem dentro mais do ambiente laboral. No caso do assédio sexual, pensando de uma perspectiva mais genérica, a gente pode falar que, como o próprio nome diz, a gente observa aqui o teor sexual dessa conduta, desse comportamento reprovável, né, desagradável. E no assédio sexual, o assediador ele tem como objetivo impelir, né, compelir a vítima a ceder ali o seu desejo sexual, né, a conceder ali algum favor sexual. Pensando nos moldes, digamos assim, do próprio Código Penal, se a gente pensa no assédio sexual, a gente vai ter outros ingredientes, outros requisitos formais para a gente caracterizar o assédio sexual. É isso que eu ia te perguntar. Tem classificação de assédio? Eu estava lendo um pouco e aí me chamou a atenção isso. O que seria isso, né, de classificar o assédio? Exato. Porque o assédio sexual, como eu estava dizendo, nos moldes do Código Penal, ele vai necessitar, por exemplo, de um requisito da hierarquia, né, da ascendência em relação ao assediador da assediada. Só que quando a gente vai para o ambiente do carnaval, que é o que nós estamos falando, a gente não tem esse ingrediente. A gente vai estar falando de um assédio sexual numa perspectiva genérica, que era entendido como uma contravenção penal, né? Por isso que é importante a gente sinalizar que a gente teve um movimento feminista com atuação, com muita participação, né, em relação a esse espaço público, em ser o espaço público agradável e possível para as mulheres, é que a gente teve em 2018 uma legislação importante, que é a 13.718, que vai tipificar uma outra conduta chamada importunação sexual. Ótimo. E aí a gente vai ter um novo olhar para essa conduta do homem. A importunação sexual, ela vai ser entendida como um ato libidinoso que é provocado contra a vítima sem o seu consentimento, né? Que busca ali, né, esse ato libidinoso satisfazer, digamos assim, o interesse sexual daquele que comete ou de outrem, né, de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Então, tem a Lei Maria da Penha e tem essa lei que trata da importunação sexual. Tem alguma outra lei que a gente pode estar aqui, dar visibilidade maior para que as mulheres possam estar cientes, né? E procurar realmente, porque eu acho que falta hoje também as mulheres procurarem, né? Denunciarem esse tipo de coisa. Parece que é banal no carnaval acontecer. Como é que está essa realidade hoje? Exatamente. É por isso que é importante, eu diria, justamente as campanhas que são feitas, né? A CMA está encabeçando essa campanha, mas certamente outras instituições, o poder público de um modo geral, porque a gente precisa coibir, a gente precisa dar um sinal vermelho para a normalização dessas condutas que violentam as mulheres, né, que ofendem as mulheres nesse ambiente carnaval. O carnaval, ele tem ele não pode ser espaço para objetificação do corpo da mulher. A mulher precisa ter o seu direito, a sua liberdade sexual, a liberdade ao seu corpo. E esse espaço de festa não pode ser um espaço que coloque a mulher como uma pessoa ali disponível, né? Então, a gente tem sim a legislação, a Lei de Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, é uma legislação de enfrentamento à violência contra a mulher, exemplar, né? É uma das melhores legislações do mundo nesse contexto, mas eu diria que a lei que tipificou a importunação sexual no Código Penal, ela é realmente muito importante nesse contexto do carnaval, né? Porque ela traz essa violência para o espaço público e ela vai tipificar, ela vai estabelecer uma punição mais rigorosa para essa conduta, né? Que antigamente era normalizada, banalizada e que agora não pode ser mais. Então, é um elemento de proteção efetivo para essas mulheres. É difícil você, num ambiente de carnaval, você denunciar, né? Assim, é algo que demanda que seja, na maioria das vezes, algo que você seja instantâneo, né? Porque é algo que está acontecendo ali naquelas circunstâncias. Então, quanto mais tempo você leva para denunciar, você perde os indícios ali daquele crime. Então, mas é importante que a mulher saiba que ela não precisa se calar,
que nós temos as delegacias, as DEANs, né? A Secretaria de Segurança Pública, inclusive, tem sinalizado na mídia que vai ter atendimento 24 horas durante o Carnaval, né? Em vários espaços ali. E a mulher, ela precisa, enfim, denunciar, ela precisa, se ela se sentir constrangida, ela precisa fazer algo, né? Para que o poder público possa atuar da melhor forma possível e coibir esses atos. Joana, eu estava aproveitando aqui enquanto você estava falando e também durante a produção do programa, lendo algumas situações que acabaram gerando essa lacuna, né, para acontecer a questão da violência contra as mulheres, principalmente durante o período festivo. E aí eu quero chamar a atenção, você que está em casa, eu estava lendo aqui uma marchinha, né, vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é Carnaval. E aí, marchinhas como essa, né, que justificam culturalmente esse tipo de ação do carinho não consentido. A gente conversava aqui um pouco nos bastidores sobre músicas que ainda existem hoje, né? E que estimulam também esse tipo de violência contra a mulher. Eu queria saber se existe lacuna, na sua opinião, que propiciam, né, esse estímulo à violência, do beijo não consentido, do pegar sem poder, do não aceitar o não ali na folia. Qual é a visão de vocês? Essa na verdade, é uma pergunta muito interessante, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Uma sociedade machista, marcada por esse machismo estrutural. E isso não é de hoje, isso é algo, né, histórico, né, da formação da sociedade brasileira. E principalmente o fato do Carnaval tudo pode, né? Parece que não há limite ali. Então, isso vem sendo, ao longo do tempo, reproduzindo, né, nos movimentos culturais, né? A música, por exemplo, é uma expressão cultural importante da nossa, né, da nossa sociedade, da nossa cultura. Mas ela precisa, a partir do momento que a gente toma ciência, a partir do momento que a gente reverbera uma outra preocupação em relação às consequências disso dentro da nossa sociedade, né, a gente entende que a gente precisa fazer algo para mudar isso, a gente passa então a se resignar, a se insurgir, a tomar medidas para evitar, para coibir essa normalização. Né? A partir do momento que você tem músicas como essa, né, que está ali o tempo inteiro reproduzindo determinados comportamentos que são hoje em dia, né, compreendidos e reprovados pela sociedade, a gente não mais vai fazer vistas grossas a essa situação. É preciso que realmente seja discutido e ampliado esse debate acerca disso, né? Pois é, minha gente. Você ligou a TV agora, se surpreendeu com a temática, né? É importante a gente trazer essa questão do assédio sexual, da violência contra a mulher, do que você, mulher, deve fazer, né, quando estiver na rua e passar alguma situação como essa. É sobre essas questões que a gente vai falar no próximo bloco. Eu estou aqui hoje com a Joana Rodrigues, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia. Estamos tirando dúvidas, tá? Você que está acompanhando a programação, participe com a gente. E se está vendo agora também através da rede social, deixa aí seu comentário, encaminha essa live para alguém que você acha importante, né, saber mais sobre esse tema. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Voltamos com o nosso OAB na TV. Você que ligou a TV Alba agora, sim, tem essa oportunidade da gente tratar de temas específicos relacionados à advocacia e que estão perto da sociedade. Assédio, né, contra as mulheres nesse período carnavalesco, como identificar, o que fazer, quais são as leis que a gente, né, nós mulheres, temos à nossa disposição e precisamos denunciar e fazer uso. Quem está comigo hoje aqui é a Joana Rodrigues, ela que é membro aí da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia. A gente já conversava um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre os exemplos, sobre o que tem acontecido no Carnaval, as explicações culturais, né, que justificam, gente, tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia, essa sociedade nossa, né, marcada por questões que a gente precisa mudar e acelerar principalmente essa mudança de dados. Joana, a gente conversava um pouquinho, né, da importância da gente falar como essas mulheres podem identificar no dia a dia, ali na rua, durante o Carnaval, o que é assédio e o que ela deve fazer. A gente citou a questão também das delegacias, né, especializadas, mas na prática tem tantas dificuldades, né? O que é que você poderia falar para essa mulher que sofre ou pode vir a sofrer durante o Carnaval algum tipo de assédio?
Perfeito. Primeiro, em relação às condutas, né? O que seria assédio, né, dentro do carnaval? Eu posso até dizer, me atrevo a dizer, que qualquer mulher ela vai saber dizer o que é um assédio no carnaval, porque ela sabe que sem o consentimento dela já é assédio, né? Então, para ela fica mais fácil. É importante, por isso a campanha vem com essa proposta de dialogar com os homens. Muitas vezes os homens é que estão ali cometendo determinados atos e supostamente achando que aquilo ali é permitido, que é possível, quando na verdade eles estão ali provocando, né, cometendo um ato de violência contra a mulher e realizando a conduta assediosa. Então é importante sinalizar que, por exemplo, encoxadas, né, aquelas famosas rodinhas em carnaval que você faz para poder você beijar a pessoa à força, né, a própria puxar o cabelo, tentar beijar à força, né, ou você eventualmente, se você pensar, é importante inclusive sinalizar isso, que se você pensar numa perspectiva de você embriagar uma pessoa ou de você dar qualquer tipo enfim, de droga que eventualmente tire a capacidade de discernimento dessa pessoa, né, para cometer um ato sexual, aí você já está, inclusive, incidindo em crime de estupro. Então, você já está ultrapassando, inclusive, esse limite, né, dessa possibilidade do assédio. Então, são várias as condutas, né, que a gente tem cotidianamente em relação a isso. A gente sabe também que é difícil a mulher procurar, né, para fazer essa denúncia. Então, de que forma a gente pode ajudar? E às vezes a mulher também se sente insegura em denunciar, porque parece que vai ficar a palavra dela contra aquela abordagem policial. Existe algum tipo de prova, né, um amigo que viu a situação e junto à delegacia? O que essa mulher deve fazer? E nós, cidadãos comuns que vimos aquela situação ali no meio da rua, a gente pode ajudar de alguma forma? Pode. Perfeito, perfeito. O que acontece? O crime, o assédio sexual, quando acontece, ele precisa, né, de preferência, aquela mulher, ao se sentir constrangida, ao passar por aquele ato, ela pode parar qualquer agente, né, de segurança, às vezes um bombeiro, né, a gente tem, os bombeiros estão em todos os... Tem a guarda municipal, tem os policiais militares. Então, você pode sinalizar imediatamente que aquela situação aconteceu. É óbvio que se você tiver testemunhas, pessoas ao redor que possam também relatar e assegurar a veracidade ali daquilo que aconteceu, vai ajudar essa mulher. E esses agentes públicos, eles irão fazer um encaminhamento, eles são obrigados, né, a receber, a fazer esse acolhimento da mulher e encaminhar essa mulher para o local adequado onde ela possa registrar a sua ocorrência, enfim, fazer a sua queixa. A gente sabe que isso, às vezes, é como você disse, a mulher que sofre violência, ela sofre também um estigma, né, em função dessa violência. É justamente isso que acaba impedindo, muitas vezes, essa mulher, às vezes, de realizar a sua denúncia, né? Aquele medo de ser revitimizada, ou de ser desacreditada, ou de ser vista, né, até às vezes pelos próprios agentes públicos de uma maneira, né, enviesada, como se ela tivesse eventualmente concedido ou dado espaço. Então, a gente sabe que isso é algo que envolve esse tipo de crime e que dificulta para a mulher. Mas, a partir do momento que a gente traz a conscientização, a partir do momento que a gente reforça esses limites, né, perante a sociedade, cria essas campanhas, né, educa, estamos ainda na fase, né, de falar em educar esses homens, né, para os limites das condutas deles, a gente talvez consiga diminuir, né, essa sensação de silêncio, né, de obrigação da mulher se calar perante algo que está ali violentando ela, né, moralmente, fisicamente, inclusive, né, psicologicamente. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente deve encorajar essas mulheres, dentro dos seus próprios limites, obviamente, né, a não se calar e a proceder com as queixas. E se é algo que traz resultado também, são as consequências, né, para esse assediador. Exato. As penas, o que o assediador, exemplificando na prática, que fez algum ato ali durante o carnaval, que essa mulher chamou um policial, um bombeiro, um guarda municipal, denunciou e ele foi pego em flagrante. O que pode acontecer com esse assediador? Quais são as penas? Então, no caso de importunação sexual, ele pode sofrer a pena de até de 1 até 5 anos de prisão, né? Então, assim, já não é mais uma contravenção penal, né? Algo que ele pague uma multa, que ele se safe de uma maneira mais fácil. Então, isso é importante.
E eu diria, Milena, que quando você tem uma punição exemplar, quando a gente tem uma mulher que corajosamente faz esse papel, né, insiste, corre atrás de fazer com que aquele sujeito seja efetivamente punido, a gente vai ter uma repercussão individual, né, no caso concreto, porque essa pessoa vai ser efetivamente punida, mas para além disso, a gente tem uma perspectiva coletiva que está aqui envolvida, né? É aquele efeito pedagógico para a sociedade de dizer, olha, não aceitamos o assédio pode ser punido, esse limite não pode ser violado, a mulher não vai se calar, estamos apoiando essas mulheres. Então, isso também tem um efeito pedagógico coletivo muito importante para a sociedade. Né? Esse recado que é dado a partir do momento que mais mulheres, que a gente rompe, a gente vence essa perspectiva da subnotificação dos crimes sexuais no ambiente de carnaval. Exatamente. Por isso, minha gente, o objetivo, né, também dessa entrevista, da gente dar visibilidade, conhecimento, informação para você que está em casa, de que sim, é possível denunciar, de que sim, existe lei para isso e as punições são mais severas. Então, vamos aumentar as estatísticas de denúncias, tá? Para intimidar esses corajosos ali das ruas, né? Com a gente hoje é a doutora Joana Rodrigues. A gente está falando um pouquinho da questão da violência, né, do assédio contra as mulheres, principalmente durante esse período carnavalesco. Mas me chamou a atenção, gente, quando eu fui ler a pauta, com relação a músicas. Aí eu vi, assim, uma música. E às vezes a gente que está em casa nem ouviu ainda, né? E aí quando passa para procurar, se choca com aquela temática, com a banalização da lei que foi tema daquela música. Inclusive de caso próprio, né? Parece que é assim, eu estou ridicularizando a própria justiça. E aí me desculpe o cantor, mas a gente precisa citar o nome, é o Neto LX, ele ficou conhecido, inclusive, no passado, né, com algumas músicas aí que ele lançou. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa temática, dessa música, o que ele abordou e qual o papel da comissão e da OAB no sentido de reprimir, né, composições como essa. Perfeito. Na verdade, nesse caso concreto, a gente sabe, a gente até falou aqui agora há pouco sobre a questão das músicas e tal. Nesse caso em específico, a OAB, ela publicou uma nota de repúdio a essa música e ao próprio cantor, de um modo geral, porque, para além desse aspecto, a gente tem uma questão muito concreta, né, que é, assim, a tentativa do compositor de violar, na verdade, né, a imagem, né, e o direito das mulheres, e não só das mulheres, das crianças e dos adolescentes, porque são ali, de um certo modo, né, mencionados em relação àquela composição que ele traz. Porque essa composição, deixa eu só sintonizar o povo de casa, que às vezes você nem assistiu, deixa eu falar aqui, se trata de pensão alimentícia, né? Exato, isso, eu ia mencionar. O caso concreto é o seguinte, ele é um sujeito que ele está enfrentando um processo, né, na justiça relacionado à questão de alimentos, né, ao processo de alimentos. Ele já foi, inclusive, preso em função do descumprimento de medidas determinadas no processo. E aí ele sai e ele cria uma música na qual ele busca ridicularizar esse regramento jurídico constitucional de proteção, né, à criança e ao adolescente em situações como essa. E, obviamente, ridicularizar as mulheres, porque a partir do momento que ele sinaliza em face de uma determinada mulher ou de um caso concreto, aquilo ali, obviamente, impacta de uma maneira mais geral todas as mulheres, as inúmeras mulheres, inclusive mulheres solos, que vivenciam esse grande dilema, esse grande problema no cotidiano, que é justamente ter ali as condições, né, haver do seu ex-companheiro as condições financeiras necessárias para manutenção, né, e criação ali dos filhos em comum. Então, assim, uma situação de... É uma forma jocosa, é uma forma violenta, é uma forma... sabe, de agressão mesmo às mulheres e às crianças, posso assim dizer, né, as crianças e adolescentes também. Com certeza, eu vi uma ação, inclusive, no passado, né, de uma deputada, vi também do Ministério Público, eu estava pesquisando, inclusive tem um site que até aproveito a oportunidade para divulgar para você que está em casa, chama Catraca Livre, e aí ele selecionou lá algumas músicas, né, antigas e até mais recentes, que carregam letras e mensagens, gente, extremamente ofensivas, né, reforçando aí estereótipos de violência contra a mulher, de machismo. A gente precisa também estar ligado nisso, né, no que a gente está consumindo de música, né, às vezes é a batida que chama a atenção e a gente esquece
esquece de prestar atenção naquela letra que está ali, que nossos filhos, jovens, adolescentes estão reproduzindo e que a gente está colocando na sociedade essa mistura aí cultural que não tem nada de positivo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vocês da comissão estão ligados também nessas questões, né? Novas ou velhas? Com certeza. E você falou aqui uma palavra que eu acho que é importantíssima nessa discussão, estereótipos de gênero. Isso. Né? Essa forma que a gente tem de, através desse meio cultural, que é a música, da gente reforçar, da gente contribuir para que determinados estereótipos eles sejam perpetuados, né, na sociedade, banalizados. Isso é muito ruim, né, de um modo geral. Então, é importante a gente estar sempre atenta a esses aspectos, né? A música, ela é algo que deve ser, obviamente, prazerosa, né? Deve ser uma forma interessante, sobretudo quando se fala de carnaval, mas ela não pode ser um espaço para a reprodução de violência, né? E para normalização, a gente volta àquele termo, banalização de condutas que são reprováveis pela sociedade, né? Que devem ser reprovadas, digamos assim, pela sociedade. Então, é importante a gente ficar sempre atenta em relação a isso, né? Joana, a gente já está chegando nos minutos finais do programa. Eu queria deixar um espaço assim aberto para, resumidamente, você dar algumas dicas para as mulheres e para os homens que estão acompanhando aqui a nossa programação, para a gente ir finalizando o programa de hoje com esse alerta especial para o período carnavalesco e para as mulheres denunciarem e os homens, né, se tornarem mais contidos com relação ao não é não, basta e você fique na sua. Diga pra gente. Assim, eu acho que importante o que a gente falou muito aqui é da informação, da conscientização, inclusive sinalizando que essa campanha da CMA, ela não se esgota nesse momento, né? Logo após o Carnaval, inclusive, a gente tem uma data que é um marcador muito importante para as mulheres, que é justamente o 8 de março, que é quando começa o mês, que a gente chama Mês da Mulher. Então, é um momento onde a gente ainda vai se debruçar, né, e talvez até construir propor outros diálogos importantes de proteção à mulher e de enfrentamento das violências que essa mulher vivencia. Então, é importante a gente entender que no Carnaval a gente sim tem esse problema, né, crônico, que é esse assédio que vivenciam as mulheres, esse espaço de hostilidade, que não pode ser normalizado. Então, a gente tem toda essa preocupação que a gente tratou aqui, essa necessidade de informar os limites, né? E nós temos também outras medidas, e aí eu gostaria, inclusive, já de convidar para que todos que acompanham, né, o trabalho, não só da CMA, é importante sinalizar, viu, Milena, que a OAB ela tem outras comissões que são voltadas, né, para essa temática específica, para a proteção aos direitos da mulher, inclusive uma outra comissão chamada justamente isso, né, proteção aos direitos da mulher, e que está o tempo inteiro construindo ações, né, propondo campanhas, realizando atos, né, que trazem para a sociedade a importância de proteger as mulheres, de fazer esse enfrentamento a essas violências que são acometidas preferencialmente contra as mulheres. Então, a gente ainda vai ter muitas ações importantes, inclusive o desdobramento da própria questão do LX, né, que aconteceu em Paulo Afonso, e lá eu tenho conhecimento de que eles vão fazer, no mês de março, ações informando, explicando sobre questões envolvendo guarda, né, envolvendo prestação de alimentos. Então, isso tudo é muito importante. A OAB, ela precisa mostrar, ela tem mostrado de maneira consistente que ela se preocupa com a mulher, que a pauta da mulher, não à toa nós temos duas presidentas, né, presidente e vice-presidente, que são mulheres, né, e a gente tem essa participação ativa em relação a essa temática. Então, a CMA, ela tem essa preocupação e ela vai estar sempre passando esse recado. Estamos atentas às mulheres, à proteção aos direitos das mulheres, os direitos humanos das mulheres, e a gente não vai permitir, nem mesmo que o Carnaval, nem mesmo que a festa de Carnaval autorize que a mulher seja objeto ou vítima de qualquer tipo de violência
enfim, nesses No espaços. carnaval ou fora da festa, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada, tá, pela sua presença aqui no nosso OAB na TV. Você que está em casa, que ligou a TV agora, que já perdeu o programa, tem a reprise, tá aí abaixo da tela os horários, né? Sempre quinta-feira, 14h30, nosso programa de estreia. E depois, durante a programação aqui na TV Alba, a gente tem aí essa oportunidade de você rever esse conteúdo. Temos também o Instagram da TV Alba, da OAB Bahia, e eu estava conferindo aqui o Instagram da Comissão da Mulher Advogada BA. Tá? Coloca lá na busca do Instagram, Comissão da Mulher Advogada BA, que aí tem essa página com mais conteúdo, com dicas, com informação para você que está em casa. A gente já vai se despedindo, tá? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você que vai curtir o carnaval, moderação sempre. E sempre que puder, volta aqui para a TV Alba para acompanhar o conteúdo do Legislativo e a nossa programação. A gente se vê. Tchau, tchau. Até mais.